Thank you, Deaconess Luisa. Good morning, church. Bom dia, igreja. So good to be another Sunday in the house of God. Muito bom estar mais um domingo na casa do Senhor. Today we have baptism in Orlando. Hoje nós temos batismo em Orlando. We're baptizing two people Estamos there at batizando 6 duas p.m. pessoas, um casal, hoje às 6 horas da It's going to tarde. be such a beautiful moment. Everybody has so much expectation for what we're going to do E together vai ser um momento there. maravilhoso, já está todo mundo com muita expectativa. But today is the last message on our Courageous Prayers message series. Mas hoje é a última mensagem da nossa série de mensagens de orações We've corajosas. talked about Mary. A gente falou sobre We Maria, talked about Jabez. falamos sobre Jabez. Jabez. We talked about Hannah. falamos sobre Ana. And now, today, we're going to be talking about a very controversial character in the Bible. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que é muito controverso. Controverso. But Controverso. even before we get there, Mas antes da gente chegar lá, one of my favorite musicals of all time, you guys know that I love um musicals, dos meus musicais favoritos, vocês sabem que eu gosto muito de musicais, is Aladdin. é Aladdin. Who here has Quem ever aqui watched já ouviu Aladdin? falar de Aladdin? Já viu? I am very disappointed at Marcos Eu tô right now. muito triste por Marcos agora. Marcos has never watched it. Okay, so but Marcos nunca assistiu. everybody knows the story of the genie in the bottle. Mas todo mundo conhece a história do gênio da lâmpada. You find it, you rub the lamp, Você encontra o gênio, Você encontra a lâmpada. Você encontra a lâmpada, você limpa a lâmpada. and then the genie comes out, E aí o gênio sai and the genie asks what? e o gênio pergunta o quê? You have how many wishes? Quantos desejos você tem? You have 3 wishes. Três And desejos. everyone has always thought, I'm going to ask for infinite E aí wishes. todo mundo pensa, o primeiro desejo vai ser que eu vou pedir por desejos infinitos. But the genie makes sure that you cannot ask for that. Mas o gênio deixa Garante. claro que você não pode pedir isso. But sometimes I wonder, what would I ask Mas muitas if I vezes eu had pergunto, 3 o wishes? que eu pediria se eu tivesse 3 desejos? What would you ask O if que you had você 3 pediria wishes? se você tivesse 3 desejos? If a genie came out of the bottle today Se um gênio viesse hoje fora da lâmpada and he just asked you, you have 3 e wishes, perguntasse, você tem 3 desejos? and whatever you ask E o is going to que come true. você pedir vai acontecer. Many people would ask for money, Muitas pessoas pediriam people dinheiro, would ask for pessoas documents, pediriam people documentos, would ask for a new car. pessoas pediriam novos carros. I don't know why, but I always talk about planes in the message. Some people would ask for planes. I would never ask for it. Eu não sei porquê, mas as pessoas gostam de ficar pedindo por avião. Eu nunca pediria por isso. But the truth is that we all have wishes in Mas a our verdade é life. que todos nós temos desejos na nossa And we vida. know that there's no genie in a bottle. E a gente sabe que não tem um gênio na lâmpada. We know that that does not Você exist. sabe, a gente tem certeza que isso não But existe. what will happen in our lives if God asked us the same question? Mas o que aconteceria nas nossas vidas se Deus nos fizesse a If mesma God pergunta? looked at us Se Deus olhasse para and He would nós say, "Ask me whatever you want, e Ele and I'll falasse, give it to me you." peça tudo o que você quiser. E o que você quiser eu te darei. There's actually a character in the Bible who God does that. E tem um personagem na Bíblia que Deus fez isso com ele. He shows up before Solomon Ele apareceu diante de Salomão. and he says, "What do you want?" E ele disse, o que você quer? He looks at Solomon and he says him, "I'm going to give it to you." Ele olha para Salomão e fala, o que você quiser And eu vou te dar. Solomon, he was a very controversial king. E Salomão, ele era um rei muito He was not a perfect person. Ele não era perfeito. He was a person who made a lot of Ele é uma mistakes. pessoa que fez muitos erros. But today we're going to learn from one of his prayers Mas hoje nós vamos aprender diante de uma das suas orações. because he shows us what to ask and what is valuable before our Porque ele God. nos mostra o que a gente precisa pedir, o que realmente é valioso So diante in do Senhor. 1 King chapter 3, and I'm going to ask you to open your Bibles, Então, em 1 Rei, capítulo 3, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. there's this moment where God shows up to Solomon in a dream. Tem esse momento que o Senhor aparece a Salomão em um sonho. And the Lord asks him, E o Senhor "Ask for pergunta a ele. whatever you want me to give you." E o Senhor pergunta para ele, peça-me o que quiser e eu darei a você. Ask me whatever. O que você quiser. And I often read this passage and I keep thinking, what would I E eu ask? sempre leio essa passagem e eu fico me perguntando, o que eu pediria? And let's be honest, it changes daily. E vamos ser bem sinceros, que isso muda todo dia. Some days we need something, Um dia a gente precisa de algo, and then 5 hours pass e by, aí 5 horas passam, and then we have another request e to a gente God. precisa de outra coisa But para look Deus. at what Solomon asks. Mas olha o que Salomão pede ao Senhor. Verse 7 of 1 Kings chapter 3 says, Versículo 7 de 1 Reis 3 that diz. says, "Now Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?" Agora, Senhor, meu Deus, estabelecestes o teu servo como rei no lugar do meu pai, Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? The theme of our message this morning
morning, O tema da nossa mensagem the nessa last manhã, prayer we're going to be talking a about in our última message oração series que nós vamos estar falando nessa série de is mensagens give your servant a discerning heart. é dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. And we have to stop and think, why are we talking about this message and why are we closing up the message series with this E a prayer? gente precisa parar para pensar, por que nós estamos falando sobre essa oração e por que a gente está Because- fechando a nossa série de Because we're mensagens com talking ela? about courageous Porque a gente está prayer. falando sobre orações And the corajosas. truth is that it's very easy for us to ask for a bunch of E a things. verdade é que é muito fácil a gente pedir por muitas It's easy coisas. to ask for money. É fácil a gente pedir por dinheiro, It's easy to ask for help. é fácil pedir por ajuda, But Solomon asks for something. mas Salomão pede por algo. He could have had, guys, that's the important thing. He could have asked for anything. Queridos, entenda, ele podia ter pedido por qualquer God had coisa. told him that he could ask and God would Deus give it to falou him. que ele podia pedir e Deus daria a But he ele. chose to Mas ele ask for escolheu wisdom. pedir discernimento, And sabedoria. before we even talk about wisdom, which is going to be the focus of our message E today, antes da gente falar sobre sabedoria, que vai ser o foco da nossa mensagem, I want to look at the reasoning behind what Solomon asks. eu queria que a gente olhasse a razão por trás por qual foi o pedido When de God Salomão. asks him, what do you want? Quando Deus pergunta para Salomão o que ele quer, He says, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my ele duties. fala: agora, Senhor meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas He responsabilidades. recognizes that he comes from the King David. Você reconhece que ele vem do rei Davi. Last week, Pastor Pamela preached about King David's prayer. Semana passada, a pastora Pamela pregou sobre a oração do rei Davi. He was not the son of a random king. Ele não era o filho só de um rei aleatório. Can you imagine being the father of David? Imagina você ser filho de Davi. King David, he united all of the tribes under one kingdom. Davi foi aquele que reuniu todas as tribos embaixo de um só He reinado. fought, Ele he lutou, went to war, ele foi pra he guerra. was an iconic figure in Israel. Ele era um ícone icônico em Can you Israel. imagine being the son of the guy? Você imagina ser o filho dele? And now it's your turn to be E king. agora é a sua vez de ser And of rei. course, people put a lot of expectation E é before claro you. que as pessoas tinham muitas expectativas para Salomão. Before Solomon becomes king, one of his brothers actually tries to take the throne. Antes de Salomão se tornar rei, a gente vai ver que um dos irmãos dele tentou pegar o reino. But then Solomon becomes the king. Mas Salomão vira o rei. And I wonder, how Solomon's childhood might have been. E eu fico imaginando que talvez como tenha sido a infância de Salomão. We know that he had a lot of money. A gente sabe que ele tinha muito dinheiro. Growing up in the palace, Ele cresceu no palácio. having access to everything. Ele tinha acesso a todas as coisas. He had everything he could have to be spoiled. Ele tinha tudo que ele queria, que ele podia ter para ser mimado. But at the beginning of this prayer, Mas no começo dessa oração, he shows us that we need to learn to recognize how small we are. ele mostra o quão importante é a gente reconhecer o quão pequeno nós somos. He looks at God, Ele olha para Deus, King Solomon, o rei Salomão, son of King David, filho do rei Davi, the king. o And rei. he says, I'm only a little child and I do not know how to carry out my E ele duties. fala: eu não passo de um jovem, não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. Solomon, he admits that despite being a king, Salomão, ele admite que por mais que ele seja um rei, he was just a little child. ele era somente um jovem. He admitted his faults. Ele admitiu as He suas says, falhas. Lord, even though I grew up in this, Senhor, mesmo que eu tenha crescido nisso, I have no idea how I'm supposed eu to não do tenho it. ideia do que eu preciso And fazer. oftentimes we come into God's E muitas vezes a presence gente vem à presença do Senhor thinking that we're important, achando que nós somos thinking importantes. that we deserve Achamos que things, nós merecemos algo. thinking that we already know what is best. Achamos que a gente já sabe o que é melhor. We think that God, I have done this many things. A gente pensa: Senhor, eu já fiz tudo isso. Now you have to do this for me. Agora o Senhor tem que Or fazer we isso pra say, mim. Lord, this is happening in my life. Senhor, isso está acontecendo na minha vida. So God, I need you to do this, this, and that, so everything Então, works Senhor, eu well. preciso que o Senhor faça isso e aquilo para que tudo ocorra Sometimes bem. we come with so much pride before Muitas God, vezes a gente vem com tanto orgulho diante do and then we Senhor. look at King Solomon, E a gente olha pro rei and Salomão. he admits before the Lord, I'm just a child. E ele admite diante do Senhor: Senhor, eu sou só um jovem. Lord, I have no idea how to do Senhor, eu these não sei como things. fazer isso. The strongest characters in the Bible, Um dos personagens mais fortes da os Bíblia. Os personagens mais the fortes. ones who were used the most, Aqueles que são usados mais por Deus. were not the ones who thought they had it all Não together. são aqueles que achavam que sabiam de tudo. It was the ones who recognized how small and unprepared they were. Foram aqueles que reconheceram quão pequenos e despreparados eles When eram. God calls Moses Quando Deus chama Moisés to be the leader of para the ser o nation, líder da nação, what does Moses reply o to que him? Moisés fala pro Deus? I don't know how to speak. Eu não sei nem falar. Actually, Moses gives 5 excuses to Na God. verdade, Moisés dá 5 desculpas But para we Deus. usually remember the first Mas a one. gente lembra só da primeira. God, I'm not eloquent. Deus, eu não sou eloquente. I don't know how to speak. Deus, eu não sei falar. Can you imagine if Moses had kept on pursuing and saying, I'm not going to do it? Imagina se Moisés tivesse continuado falando: Senhor, eu não vou fazer. But God used Moses despite him being unable to Mas o speak. Senhor usa Moisés independentemente When dessa God fraqueza dele calls da fala. Jeremiah, Quando Deus chama Jeremias, Jeremiah literally says, I cannot speak. I am just a child. Jeremias literalmente fala: eu não posso, eu não sei falar, eu sou só uma criança, eu And sou só um there's a jovem. moment in the King David's life E tem um momento na vida de Davi, do that rei David Davi, had everything already. He was already
already king. Que Davi tinha tudo, ele já era rei. He looks at God and he says, "Who am I that you have brought me this far?" E ele olha para Deus e fala: quem sou eu para que o Senhor tenha me ajudado até aqui? King David, he was already at the top, O rei Davi já estava no topo. and he still recognized that he was no one. E ele ainda reconhece que ele não era ninguém. Paul, the Apostle Paul, Paulo, o the apóstolo greatest Paulo, author of the New o Testament, grande autor do Novo Testamento. he says, "I'm the least of the apostles." Ele fala: eu sou o menor dos The apóstolos. people who are the most used by God, As pessoas que são mais usadas por Deus, they are the ones who recognize how small they are. eles são aqueles que reconhecem o quão pequeno eles são. When we recognize how we are nothing without Quando a God, gente reconhece que nós não somos nada when diante we do Senhor, recognize how by our own means, quando a gente reconhece que pelas nossas próprias pelas nossas forças, próprias forças, we cannot do it. que a gente não pode fazer. Anyone who works under me and Pastor Pamela here at church, Todo mundo que trabalha debaixo de mim e da pastora Pamela aqui na igreja, there's one phrase that we always repeat. tem uma frase que a gente sempre repete. Never come to us with, "I got it." Nunca venha falando, eu consigo. We ask you to do something, A gente pede pra você fazer and algo then the person says, "No, don't worry, I got e a it." pessoa fala assim, não, eu já sei fazer. I hate it. Eu odeio. Because the person believes in their own strength, Porque a pessoa sempre acredita They nas suas try próprias to do forças, it, tenta and fazer, then something goes wrong, e aí se alguma coisa acontece errado, and then we say, "Why didn't you tell você fala us?" assim, por que você não falou antes? Ah, because I said I got it. Porque eu pensei que eu sabia, eu falei que Don't eu say you got conseguiria. it before the Lord. Não fala que você consegue diante do Não Senhor. diga que você Não consegue. diga que você Before consegue God, diante do we Senhor. don't got it. Diante do Senhor, a gente Before não sabe, a God, we gente are não just like consegue. Solomon. We are small. Diante do Senhor, nós somos We need pequenos. to have a humble heart A gente before precisa the ter um Lord. coração humilde diante Look do what Senhor. James writes. God opposes the proud, but shows favor to the Olha humble. o que Tiago escreve. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos It's humildes. the opposite of what society says. É o oposto do que a sociedade fala. Society tells us to claim our A victories, sociedade fala pra gente falar das nossas for us vitórias. to post about everything that we do Pra well, gente postar tudo que a gente faz bem. to show the world how good we Pra mostrar ao are. mundo quão bom nós Let people somos. know who's the boss. Deixar as pessoas saberem quem é o chefe. And God comes and he tells us, "Be humble." E aí Deus vem e fala assim, seja humilde. Because he opposes the proud. Porque ele se opõe aos But orgulhosos. when we have a humble heart before Mas the quando a Lord, gente tem um coração humilde diante do Senhor, God is pleased with us. Deus, ele se agrada de nós. When we humble ourselves and we admit that we are nothing, Quando a gente é humilde e a gente fala que nós não somos nada, God helps us. Deus nos The ajuda. problem is the person who is proud. O problema é a pessoa que é orgulhosa. They don't want help from others, Não quer ajuda dos and outros they don't want help from e God. também não quer ajuda de And Deus. it's not that God is not willing or able to E help não é them, que Deus não possa ajudar essa pessoa. ou não queira Ou não ajudar. queira. It's that the person doesn't want the help. É que essa pessoa não quer Can you ajuda. help someone who doesn't Você want pode help? ajudar alguém que não quer ajuda? We all know the story of a person who's drowning, that Todo mundo aqui illustration. já sabe a história e a ilustração de uma pessoa que se afoga. And then a boat pass by and they throw him a float. E aí bote? barco. Um barco passa e joga pra ele Boia. uma boia. And then the person says, "No, I'm waiting for God." E a pessoa fala assim, não, tô esperando por Deus. And then comes the helicopter. E aí vem o helicóptero. And then the person says, "No, I'm praying to God to Fala assim, rescue não, me." eu tô orando pra Deus me resgatar. The person drowns. E a pessoa se afoga. And then when it gets to heaven, E they aí chega ask, no céu e pergunta, "God, why didn't you help me?" Deus, por que você não me ajudou? And the God says, "I sent you the E aí Deus fala, eu boat, te mandei I o sent you barco, the eu te float, mandei I a sent you the boia, eu helicopter." te mandei o Many helicóptero. people, they're so proud. Algumas pessoas são tão They orgulhosas want it their way que querem da sua forma, that they don't accept que God's não own help. aceitam a ajuda do Senhor. But in the meanwhile, God is calling us Mas ao mesmo tempo, Deus está nos to chamando know our place before para Him. que a gente saiba a nossa posição diante And do you dele. know where we stand before God? Você sabe qual é a nossa posição diante do Senhor? Each one of us. Cada um de nós aqui, Regardless of how many years we've been a Christian, independentemente de quantos anos nós somos regardless crentes, of the department we work at church, independentemente do departamento que trabalhamos na regardless if we're igreja, pastors or not, independentemente se somos pastores ou não, before God, diante do Senhor, we're nothing. nós somos nada. There's nothing that we can do Não tem nada que nós that possamos God is fazer going to look at us and say, "How great para que o you Senhor are." olhe para nós e fale assim, uau, quão grande e We bom can você work, é. we can do things, we can be a king. A gente pode trabalhar, a gente pode fazer coisas, nós podemos ser reis. Before God, Mas diante do we Senhor, are absolutely nós não somos nothing. But do absolutamente you know what's nada. beautiful? Mas você sabe o que é Is that lindo? even though we are nothing, É que mesmo que nós não, mesmo que sejamos nada God diante do Senhor, still wants to hear our o prayers. Senhor ainda quer ouvir as nossas orações. Even though we are nothing, Mesmo que a gente não é nada. even though we have nothing to offer Mesmo God, que a gente não tem nada para oferecer ao He still Senhor. comes to our Ele lives ainda vem às nossas vidas. willing to hear our E Ele prayers quer ouvir as nossas and orações. to, as the Bible says, give the desires of E our fazer assim como a Bíblia hearts. diz, conceder os desejos dos nossos How corações. beautiful it is to Quão have a lindo God who hears que us. é ter um Deus que nos escuta. But it's interesting because Solomon then he comes into God's Mas é presence interessante que Salomão vem à presença do Senhor. and he says a lot. We're just not going to read E ele everything. fala algumas coisas, a gente não vai ler tudo. And nice because Solomon he actually has quite an introduction until he asks for Salomão, na wisdom. verdade, tem uma introdução antes dele pedir por If discernimento. God asks me, "What do you want?" Se Deus me perguntasse o que você quer, I would probably just list everything. eu daria uma lista de um monte de No coisa. introduction needed. Eu não daria I introdução. would be like, "God, Eu thank falei, you. Senhor, muito obrigado. I need this, Senhor, this, eu this, preciso and disso, that." disso, daquilo. But then Solomon he recognizes
how small he is, Mas Salomão reconhece o quão pequeno ele é. and he makes this very courageous prayer. E ele faz essa oração muito corajosa. Give your servant a discerning heart. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Simple phrase. Uma frase simples. Give a discerning heart. Me dê um coração cheio de Give me discernimento. wisdom. Me dê sabedoria. This word wisdom in Hebrew Essa palavra sabedoria em is the hebraico word shakem. é a palavra shakem. And it's interesting because this word sometimes is used in the Old Testament as skill, E essa palavra muitas vezes é usada no Antigo Testamento como habilidades. For example, when they start building the tabernacle in the desert, Por exemplo, quando eles estavam começando a construir o tabernáculo no God deserto, empowers the workers with shakem, with skill. Deus dá poder para aqueles construtores, Deus dá shakem. And today we're gonna sit down and understand why is wisdom so important in our lives, E hoje nós vamos entender o porquê que discernimento e sabedoria é tão importante nas and nossas why vidas. this is a courageous E prayer. por que isso foi uma oração Why this corajosa. has to be our most important request before E God, por que isso precisa ser também o nosso maior pedido diante more do than Senhor. any type of material things we can ask. Maior do que qualquer outro bem material que nós podemos pedir. There's a definition of wisdom that I really like, and I want to read with you. Tem uma definição de sabedoria que eu realmente gosto e eu queria ler com And it você. says that wisdom is the ability to discern what is best and the strength of character to act upon the knowledge. É a capacidade de discernir o que é melhor e a força de caráter para agir de acordo com esse So conhecimento. wisdom is the ability to discern, to know right from wrong. Então, discernimento, sabedoria é você saber discernir o que é bom e ruim. But at the same time is the strength to act upon Mas that ao mesmo knowledge. tempo também a força para você agir nesse conhecimento. Wisdom is not intelligence, Sabedoria não é inteligência. especially when we're talking about godly wisdom. Especialmente quando a gente está falando sobre sabedoria espiritual. Que vem de Deus. Que vem de Santa. Deus. There are many people who they are intelligent. Muitas pessoas são inteligentes, They have a lot of têm knowledge. muito conhecimento, They know things, sabem de coisas, but they're not wise. mas não são They sábios. only possess the knowledge, Eles têm o conhecimento, but they don't know how to apply it mas to eles não their sabem daily como lives. aplicar na sua vida cotidiana. How many intelligent people don't we know that have fallen for scams? Quantas pessoas inteligentes que a gente conhece que já caíram aí Golpes. em golpes? You know the WhatsApp scam that Você we sabe always see? aquele golpe do WhatsApp que a gente sempre vê? People ask for money, As pessoas pedindo and dinheiro then somebody goes and sends e the alguém money. vai lá e manda o dinheiro. For you to fall into these scams, Para você não cair nesses golpes, it's not enough for you to be intelligent. não é o suficiente só você ser Inteligente. inteligente. You have to be wise. Você precisa ser You have to sábio. be able to discern and Você use precisa that saber knowledge. discernir e usar Look esse what James says. conhecimento. The wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial and sincere. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. The truth is that wisdom is practical. A verdade é que sabedoria é algo The prático. wisdom that comes from God is for our daily A lives. sabedoria que vem do Senhor, que é para as nossas vidas cotidianas, É para a nossa vida É para a nossa diária. vida And diária. the truth is that the wisdom that comes from God, godly wisdom, e a verdade é que a sabedoria que vem de Deus is completely different from the wisdom of the world. é completamente diferente da sabedoria do mundo. They are at odds. They are incompatible. Eles são opostas, não é compatível. So the first question for us is why should we pray for wisdom? Então a primeira pergunta de hoje é por que a gente precisa orar por sabedoria? Why is it important that we pray for Por que é wisdom? importante a gente orar por sabedoria? Is this a prayer that you often do in your life? É uma oração que você sempre faz na sua vida? Do you often wake up and you say, Lord, give me wisdom? Você acorda de manhã e você fala, Senhor, me dá sabedoria? Or do we ask for a bunch of things Ou before? a gente pede um monte de coisa antes da sabedoria? This is a personal custom that I have. E isso é um costume pessoal que eu tenho. Every day before I start working, Todo dia antes de eu começar a trabalhar, I have the same list of things that I ask for God every Eu- day. eu And I think tenho- I've shared this here. eu tenho a mesma lista que eu peço pro Senhor todos And os I dias. say, Eu acho que eu já God bless compartilhei isso this aqui. day. Falo, Senhor, abençoa esse When I say, dia. Lord, give me E eu wisdom, falo, Senhor, me dá sabedoria, give me me intelligence, dá and inteligência give me e strategy. me dá This estratégia. is my basic prayer to Essa é a God. minha oração básica pro And He Senhor. has not failed me yet. E Ele nunca me falhou. Ele não, a oração. A oração nunca falhou. This prayer has not failed me yet. Essa oração ainda nunca falhou. But wisdom is not something that we ask for once. A sabedoria não é algo que a gente pede uma vez só. We keep on asking A God gente to continua fill pedindo ao us with Senhor wisdom. para que Ele continue nos enchendo de Because sabedoria. look at what Proverbs says. Porque olha o que Provérbios fala. In this chapter, we're talking about chapter 3 of Proverbs. These are the advices from wisdom. Provérbios 3 são os conselhos para sabedoria. And it says, King Solomon writing, E é o rei Salomão escrevendo. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will
prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. We ask God for wisdom A gente pede ao Senhor por sabedoria, because wisdom gives us peace porque and a sabedoria life. nos dá paz e vida. Many times we come to God asking for the things that we think are going to give us Muitas peace vezes and a life. gente quer pedir ao Senhor coisas que a gente acha que vão nos dar But paz e if we vida. want to live a peaceful Mas life, se a gente quer viver uma vida pacífica, a life full of life, uma vida realmente cheia de vida, we need wisdom. a gente precisa de We sabedoria. can have all the money in the world. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo. Does that guarantee peace? Isso garante paz? If that was true, E se isso fosse verdade, rich people would not commit as suicide. pessoas que seriam ricas nunca Rich cometeriam people would suicídio. not be unhappy. Pessoas que são ricas nunca seriam But the tristes. truth is that this peace that fulfills our life regardless of financial possessions, Mas a verdade é que essa paz que preenche a nossa vida, independentemente de bens materiais, it works in us through wisdom because of God. trabalha em nós através de sabedoria por causa do That means that a Senhor. person who lives according to godly E se wisdom uma pessoa vive de acordo com a sabedoria de Deus, experiences and promotes peace. ela experimenta e promove a It's paz. the person who is wise before God Uma pessoa que é sábia diante do Senhor is the person who knows how to speak. é uma pessoa que sabe como falar. A person who says whatever they want. Uma pessoa que fala tudo que ela quiser. Do they have peace in their Ela life? tem paz na vida dela? Yes or no? Sim ou No. não? The person who just says whatever they're thinking. Uma pessoa que sai falando tudo o que pensa. The person who says whatever they think that is true or Uma pessoa what is right. que sai defendendo tudo o que ela acha que é verdade ou que acha The que person é that has no certo. filter. Uma pessoa que não tem filtro. That means an unwise Uma person pessoa que não é sábia. that's never going to have peace. Nunca vai ter paz. Because they say what is not needed. Porque fala o que não It's precisa. the person who is wise is the one who knows how to enter and leave a room. A pessoa que é sábia, ela sabe entrar e sair de um lugar. Have you ever invited someone to your house? Você já convidou uma pessoa para sua casa? Or maybe went out to dinner with a group of Ou people. talvez você saiu para jantar com um grupo de pessoas And then you invited that person that was the first time we were together. e convidaram aquela pessoa e talvez foi a primeira vez que vocês estivessem juntos. And after they left, E aí depois que essa pessoa sai, you said never again. você fala, nunca mais. I am never hanging out with this Eu person nunca mais vou again. sair com essa pessoa I'm de never novo. inviting them to my Eu nunca mais vou house. chamar para minha casa. I never want to hang out with this Eu person nunca mais quero anymore. andar com essa pessoa. Because they're not wise. Porque eles não são sábios. It's not a pleasant Não é person. uma pessoa que é agradável. It's that person who comes to your house É uma pessoa que vem para sua and they always casa start asking, oh wow, this is very beautiful. How much did you pay for e aí it? começa a perguntar, nossa, isso aqui é lindo, quanto foi? Oh wow, this is very beautiful. What do you do Olha, for nossa, work? o que é lindo? O que você faz, o que Or você it's faz that no person who goes trabalho? into your house and the first thing they do is open your fridge. Ou uma pessoa que vai para sua casa, a primeira coisa que faz é abrir sua geladeira. Simple things Coisas simples for our daily lives. para a nossa vida diária. But without wisdom, Mas sem sabedoria. we don't experience life. A gente não We don't experimenta experience peace. vida, não We don't experimentamos experience paz, prosperity. não experimentamos The wise prosperidade. person is the one who knows, who says difficult things, A pessoa que é sábia, ela sabe falar de coisas difíceis, but they know how to use the proper words. mas sabe como usar as palavras. So they have the intelligence, Então they have the knowledge, tem a inteligência e o conhecimento, but they also know how to act upon mas it. também sabe como agir em Let's cima go. desse A wise conhecimento. person is a Mas vamos person lá. who picks up fights with everybody. Uma pessoa que é sábia, ela sai brigando com todo mundo? If you know someone who you know that person who you get to know them, Sabe aquela pessoa que você conhece ela? and then you start getting to know their friends, E você começa a conhecer os seus and amigos. then everybody says, "Oh, be careful with that person." E aí você fala, ó, os seus amigos falam, Cuidado com essa pessoa. cuidado com essa pessoa. Because I know they have problems with this person. Porque eu tenho problema com essa They pessoa. gossip. Ela faz fofoca. Lack of wisdom. Falta de sabedoria. A wise person Uma pessoa sábia is able to build é uma relationships pessoa que é capaz de construir and relacionamentos maintain these e manter os relationships. relacionamentos. So many people we know Muitas pessoas que a gente conhece that because of lack of wisdom, que por causa de falta de sabedoria, they lose friends, eles perdem amizade, they lose opportunities. perdem I oportunidades. know a person who lost a job opportunity. Eu conheço uma pessoa que ela perdeu a No one oportunidade de here um from the trabalho. church. Não é de ninguém aqui da No igreja. one from the church Não é fronteira. ninguém da igreja fronteira. But I know that this person lost a job Mas eu opportunity conheço uma pessoa que ela perdeu essa oportunidade de because they were at trabalho a job interview porque estava numa entrevista de trabalho and they were being interviewed by their superior. e estava sendo entrevistado pelo superior. And then the superior asked, the would-be superior E aí asked, aquela pessoa que seria o superior dessa pessoa pergunta: where do you want to be? Where do you want to get to here in this company? aonde você quer chegar aqui nessa companhia? And do you know what this person E said? você sabe o que essa pessoa respondeu? Your seat. No seu lugar. A very intelligent Uma person. pessoa super inteligente. Is intelligence useful by itself? A inteligência, ela é útil sozinha? No, we Não. need wisdom. Nós We precisamos de need to sabedoria. apply Nós it. precisamos aplicar a You know, so many sabedoria. people, they lose people around them, not because they're boring, Muitas pessoas, elas perdem as pessoas à sua volta não é porque elas são not chatas. because they are mean, Não é porque elas são maus, but because mas, they are unwise. mas é porque elas não são They don't know how sábias. to practically Não live their s- lives with Não sabe como relationships. realmente, de forma prática, viver That a is sua why vida dentro de Proverbs relacionamentos. says É por isso que Provérbios diz That a person who is wise, que uma pessoa que é they sábia live in peace. vive em It doesn't paz. say that the person who is
why he's going to be famous. Não fala que essa pessoa vai ser famosa. It's not that he's going to be rich. Não fala que essa pessoa vai ser rica. Because prosperity here, it doesn't mean that it's financial riches. Porque prosperidade aqui não é só bens materiais It's de a person who's riqueza. going to have fullness É of uma pessoa life. que vai ter a vida em But plenitude. there's also another reason why we should seek for wisdom. Mas também tem outro motivo pelo qual nós precisamos buscar sabedoria. Hebrews 5:14 says, Hebreus 5:14 diz: solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. No entanto, um alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Distinguish good from evil, the Discernir o definition bem- of wisdom. Discernir o bem e o mal é a definição de sabedoria. And if we summarize this E verse, se a gente resumisse esse what the versículo, author of Hebrews is o saying que o autor de Hebreus está falando is that people who do not have godly wisdom, é que pessoas que não têm a sabedoria de Deus they cannot eat solid food. não podem comer alimento sólido. He's saying solid food is for people who are mature. Alimentos sólidos são para aqueles que são adultos, maduros. For those who know how to Para aqueles que distinguish sabem evil discernir from o good. bem e o mal. Because people who they need to eat the baby food, As let's put pessoas it que this way, precisam comer a comida de bebê they are not wise. não são They don't know how to sábios. distinguish the Não, good from não evil. sabem discernir o bem e o mal. It's that person who has their hearts closed off to God. É pessoas que têm o coração fechado para o Senhor. It's that person who doesn't understand the things As of pessoas que God. não entendem as coisas de Deus. It's impossible for us to live our lives with God, É impossível a gente viver a nossa vida com to Deus. go deeper in our relationship A with gente God mais profundo no nosso relacionamento com Deus. without godly wisdom. Sem a sabedoria de The Deus. person who does not seek godly Uma wisdom pessoa que não busca a sabedoria do Senhor falls for lies, cai em mentiras, falls in heresies, cai em heresias, falls in whatever wind of something somebody's cai telling em qualquer them. vento de coisas que as pessoas But the falam. wise, Mas godly o person, sábio é aquele que é sábio they diante do can Senhor. discern what is good from Eles evil. sabem discernir o que They é bem e o can eat mal. the solid food. Eles podem They comer a can comida have a deeper sólida. Eles relationship podem ter um with God. relacionamento mais profundo com o Senhor. It's the person who truly understands who God É a is. pessoa que realmente entende quem é o Senhor, There's this quem é famous Deus. singer that was just interviewed in a secular TV Tem network essa this cantora week. bem famosa que ela foi entrevistada For semana our passada. Brazilians, I don't know if you saw that Fernanda Brum was interviewed by Cissa Guimarães. É isso. Você falou em português. Okay, yeah. So we all know Fernanda Brum, we know who she is, a very famous singer. Nós sabemos quem é a Fernanda Brum, é uma cantora famosa. And we all know Cissa Guimarães, E a nós very famous conhecemos a Cissa actress in Guimarães, Brazil. que também é uma atriz muito famosa no Brasil. And I watched a few clips of it. E eu vi alguns clipes. And it's so interesting because Cissa, the actress, E é porque a Cissa, a atriz, you can see it in her eyes, você her pode hate ver towards no Fernanda olhar Brum. dela a raiva que ela tava You da can see when Fernanda. she's asking that it's not just her that's there. Você pode ver que não era só ela perguntando. And it's very interesting because Fernanda Brum is talking about the gospel and Que a about Fernanda tá falando Jesus. de evangelho, de Jesus. And it does not get through Cissa's mind. E não entra, isso não entra na cabeça da Cissa. Fernanda Brum talks about A forgiveness. Fernanda Brum fala de perdão. And Cissa doesn't understand E a it. Cissa não Do entende. you know why? Você sabe por quê? Because she doesn't have godly Porque ela wisdom. não tem sabedoria de She may have Deus. money. Talvez ela tenha She may dinheiro. have fame. Ela tem She fama. may even have Ela intelligence. pode até ser She inteligente. may have talent to be a good Ela pode até actress. ter talento para ser uma boa atriz. Is she an actress? Ela é uma atriz? I don't know if she's an actress. But she may have talent to become famous. Ela pode ter talento para ficar famosa. But there's one thing she lacks. Mas tem algo que ela não tem. Godly Que é a wisdom. sabedoria It's de exactly Deus. what the author of Hebrews E é is saying. exatamente isso que o autor de The Hebreus está person who falando. does not have a deep relationship with God Uma and godly pessoa wisdom que não tem um relacionamento does profundo not com eat Deus godly food. e não tem sabedoria, não come So comida wisdom sólida. that we have to seek, Então a sabedoria que nós precisamos seguir it affects our daily lives, afeta a nossa vida toda, how we interact with one another, afeta a nossa vida diária e como a but it gente interage also com os affects outros, how our spiritual lives interact with God. mas também afeta a nossa vida espiritual And e that como a is gente why interage com Solomon's Deus. request- E é isso que Salomão está And pedindo. that's why Solomon's E é por request, isso que Salomão pede. é por isso que o pedido de Salomão, it's so important. É tão importante. It's so useful. É muito importante. Because É muito útil. how many people do you know Porque quantas pessoas você conhece that they have a lot of money, que tem muito dinheiro, but because they don't have wisdom, mas porque não tem they sabedoria, are unhappy, eles são tristes or they don't know how to use the ou money, não sabem nem como usar o dinheiro and they lose e aí everything. perdem tudo. Have you ever seen the statistics Você- of people who win the lottery? Você já viu a estatística daqueles que ganham na loteria? People lose it very As quickly pessoas perdem o dinheiro muito rápido. because just the money is not enough. Porque o dinheiro não é o You need suficiente. to have the intelligence and the wisdom to put that money Você to precisa ter use. inteligência e sabedoria para usar bem esse And that dinheiro. is another reason why we should ask for wisdom. essa é That is uma- another reason why we should ask for E wisdom. esse é um outro motivo para qual nós devemos pedir sabedoria. That wisdom Que sabedoria is better than riches. é melhor que riquezas. I'm going to say it again. Eu vou dizer de novo. Having wisdom Ter sabedoria is better é than being melhor rich. que ser rico. And I know you're looking at me E eu sei que você está olhando para mim. and you're saying, Pastor, I don't agree. E você está falando, pastor, eu não Pastor, concordo. right now I would rather have money. Pastor, agora eu queria ter dinheiro. Pastor, right now I can wait for wisdom, Pastor, agora eu poderia esperar pela sabedoria. but I really need the money. Mas que eu realmente preciso do But dinheiro. look at what Proverbs says. Mas olha o que Provérbios diz. Blessed are those who find wisdom,
those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Does it say, blessed are those who find a treasure? Aqui tá falando bem-aventurado aqueles que encontram o tesouro? Is that what it É isso says? que tá falando aqui? Yes or no? Sim ou não? No. Não. It doesn't say that blessed are those who gain the lottery. Tá falando que abençoados são aqueles que ganharam na loteria? Blessed are those who find Tá falando wisdom, bem-aventurados aqueles que who encontram gain sabedoria. understanding. Que encontram The most sabedoria. important thing that God can give us in this life Algo- after O salvation, mais importante que Deus possa nos dar nessa vida pay depois da attention, salvação is not physical healing. não é cura física, It's preste not atenção. the job that we've always Não é o wanted. trabalho que a gente sempre quis. It's not that we're going to be rich. Não é que a gente vai ser rico. It's nothing that we can touch and Não é possess. nada que a gente possa tocar The ou most possuir. important thing that He can give us is O wisdom. mais importante que a gente possa ter é sabedoria. What good is it to have a lot of money O que faria de bom a gente ter Do que muito adianta? dinheiro? Do que adianta a gente ter muito if we dinheiro don't have the wisdom to use se a gente não tem a it? sabedoria para usar? Some people gain the money, As pessoas, muita gente they ganha lose dinheiro it. e aí perde o dinheiro. riches without wisdom, they serve for nothing. Riquezas sem sabedoria não vale nada. Life with riches and without wisdom Vida com riquezas e sem sabedoria is just headaches. é só dor de cabeça. Because you live your life Porque você vive a sua vida trying to make more money. tentando fazer mais dinheiro. Or you live your life Ou você vive a sua trying vida to protect your money. tentando proteger o seu dinheiro. So in your life, Então na sua vida, don't desire riches. não fique desejando riquezas. Don't focus your life, your prayers on asking, God, I need money. Não deseje só dinheiro falando, God, Senhor, I eu need preciso de dinheiro. possessions. Senhor, eu quero God, I need coisas. this new house. Senhor, eu preciso God, dessa I casa. need the new Senhor, cars. eu preciso desse carro. You know that there's the moment for us to ask for Você these sabe que things. existem os momentos que nós pedimos isso. But are we praying also for wisdom? Mas a gente também está orando por sabedoria. When was the last time we prayed God for wisdom? Qual foi a última vez que você orou ao Senhor por sabedoria? Because many times we're praying wrong. Porque muitas vezes nós estamos orando Many errado. times we think we need more money. A gente acha que a gente precisa de mais dinheiro. But in reality, we just need to be more Mas wise na with our realidade, a money. gente só precisa ser mais sábio para Many saber usar o times we nosso think we dinheiro. need a new job. Às vezes a gente acha que precisa de um trabalho. Many times we just have to learn to be wiser in the job Mas we're at muitas right vezes a now. gente precisa de sabedoria para a gente agir no Many trabalho que a gente está times we say, hoje. I'm tired of Pastor Thomas. Às vezes a gente fala, "Pastor, eu já tô cansado, pastor I need a Thomas. new pastor. Eu preciso de outro. Só pastor Thomas. Tô brincando. Only Tô ca- Pastor Thomas. Tô cansado, pastor Thomas. Eu preciso de outros pastores. Maybe you just need to be wiser in the church. Talvez você precise ser sábio na igreja. Sometimes we want God to change everything, Às vezes você quer que Deus mude tudo. but we need to change. Mas nós precisamos mudar Because we também. can possess intelligence, Porque a gente pode ter we can inteligência, possess talents, a gente pode ter talentos, but if we don't have wisdom, mas se a gente não tem sabedoria, it's worthless. é inútil. And it's beautiful because Solomon, when he writes É Proverbs, interessante que Salomão, quando ele escreve he Provérbios, says that it yields more return. ele fala que ele Dá mais retorno. dá mais He's talking retorno. about Ele investments. está falando de In investimento. other parts of Proverbs, Solomon, he talks about the importance of us investing our money. Tem horas em Provérbios que Salomão fala sobre a importância da gente investir no And nosso we've talked dinheiro. about it here already at our financial biblical workshop. E a gente já falou sobre isso quando a gente fez o workshop sobre finanças. Bíblicas. Finanças bíblicas. Workshop bíblico sobre finanças. Yes, that's right. And it's interesting because he's saying that wisdom gives us a return. Que ele fala que a sabedoria nos dá um retorno. And it's not financial return, you E know that. não é retorno But financeiro, entenda. wisdom, when we apply it to our Mas lives, quando a gente aplica a sabedoria It na gives nossa us vida, opportunities. ele nos dá oportunidade. A It gives sabedoria us nos dá peace. oportunidade, nos It dá gives us the paz, joy. nos We dá are able to alegria. experience A gente this pode life. experimentar nessa vida. we need to seek wisdom in A this gente precisa life buscar sabedoria nessa vida. more than the physical things, Mais do que as coisas more físicas. than the possessions. Mais do que as Because riquezas. it's useless for God to give us these things Porque é inútil Deus nos dar tudo isso if we don't have the wisdom to se a use gente them. não tem sabedoria para usar. Would you give Samuel a Ferrari? Você daria para Samuel uma Ferrari? No, you would No. not give him any car. I know Você you guys. não You would never give him a car. Talvez você não desse nenhum carro, que eu conheço vocês. Why Até ele not? fazer a idade Why certa. not? Por que não? He wouldn't be wise Porque não seria sábio. because he wouldn't know what to do with Porque it. ele não sabe o que fazer hoje Without com the isso. wisdom, Sem a We sabedoria, can have many things, a gente pode ter muitas but coisas, it's not going to be good for mas não us. vai ser bom pra But when we gente. have the wisdom that comes from God, Mas quando a gente tem a sabedoria que vem de Deus, He increases our lives. Ele- He fills our ele, lives. ele, ele preenche gives a nossa us vida, peace. ele nos dá He gives paz, us a life that is peaceful. ele nos dá uma vida que é pacífica. You can look at it. You can start looking at this in your own life. Você pode começar a olhar isso na sua própria vida. The people around you As pessoas à sua who volta, are full of problems, que são cheias de problema, they are the most unwise people. são as pessoas que normalmente não são sábias. But the people who you see around you, Mas as pessoas à sua volta, that you can see that they have a peaceful que life, você pode ver que eles têm uma vida pacífica. they might not be the most intelligent. Talvez não sejam os mais They inteligentes. might not be the Talvez não smartest. sejam os mais They inteligentes.
might not be the richest, talvez não sejam os mais ricos, but they for sure mas are the com certeza wisest. são os mais They are the sábios. ones who know how to come in and out. Aquelas pessoas que sabem entrar e The sair. ones who know what to say As pessoas que sabem o que falar and when to say e it. quando falar. The people who they know when it's time to shut up São as pessoas que sabem a hora de calar a and boca when it's time to say what they have e a to hora say de falar o que and precisa. how they have to do E it. como eles têm que They are the fazer. ones who know whether a door is right to go in São, or if it's são as not. pessoas que sabem se essa porta abre, se é a porta certa ou não. They are the ones who know whether that's from God or it's Se not. sabem se vem de Deus ou se não vem. So many people they say that everything is from God. Muitas pessoas falam assim, tudo é de I Deus. remember I'm gonna say because it's Henrique. I love Eu giving vou Henrique falar, an e é o example. Henrique tá ali And then atrás. Henrique Eu amo o Henrique. he applied for a job at Chick-fil-A. E o Henrique aplicou para um trabalho no And Chick-fil-A. he was telling us, if they accept me, E ele tava falando pra gente, pastores, se eles me aceitarem, I'm gonna work eu vou trabalhar, because it means that it's God. porque significa que vem de And we Deus. said, E eu falei, não, não. Even if they accept Mesmo you, se eles te aceitarem, you still have to pray você ainda tem que orar and ask for discernment pedir to discernimento know whether the door is pra from saber God se or not. essa porta vem de Deus ou não. And it's beautiful because he's so young, but E é he lindo. already asks for discernment Porque ele é and tão wisdom jovem, from mas ele já God. estava pedindo discernimento pro Senhor. And many people in life, E muitas pessoas nessa vida, they are old in the church eles são velhos na and igreja they do whatever they want e fazem o que eles quiserem, because they don't have godly porque não wisdom. tem o discernimento de Deus. Godly wisdom is seeing life through God's A eyes. sabedoria de Deus é a gente ver a vida através dos olhos do Senhor. And the first way that we know how to is by the Bible. E o primeiro jeito que a gente fez isso é através da Bíblia. So the Bible teaches us that wisdom gives us peace in life, A Bíblia nos ensina que a sabedoria nos dá paz e vida, that it draws us to knowing more of God, que nos faz... leva a conhecer mais de Deus, and that it is far better than riches. E é muito melhor que riquezas. So after understanding all of this about Então, wisdom, depois de a gente entender tudo isso sobre sabedoria, I really hope that you have one question in your mind. e eu espero que você só tenha essa pergunta na sua mente. How can I get wisdom? Como que eu posso conseguir sabedoria? Where can I buy it? Onde é que eu posso comprar? How can I acquire it? Como é que eu posso ter? Because let me ask you, do you want to have a life full of life and peace? Porque deixa eu te perguntar, você quer ter uma vida cheia de vida e paz? Amen. I Amém, want it. eu quero, Do you amém. have a life where you are able to go deeper in your knowledge with Você quer God? ter uma vida em que você possa ir mais profundo no seu conhecimento de Deus? Do you want to be able to have a life where your happiness does not depend on possessions? Você quer ter uma vida em que sua felicidade não depende de coisas materiais? Ask for wisdom. Peça sabedoria. But how do you get it? Mas como você consegue? The Bible gives us the whole roadmap. A Bíblia nos fala como a gente Nos dá consegue. todo o mapa. James 1:5 says, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Amém. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será I'm not going to concedida. ask who lacks wisdom here. Eu não vou perguntar aqui But quem if you falta feel sabedoria. like you're lacking Mas se wisdom, você acha que pra você falta The Bible sabedoria, is saying, ask a God. Bíblia tá falando, peça ao Senhor. And you know what is interesting? Você sabe o que é interessante? It's not saying ask God Não é peça ao Senhor and maybe he's going to e give it to talvez you. ele vai te dar. He says he gives it generously. Ele fala, ele dá a todos generosamente. To all. A todas as pessoas. Does God give money to everybody? Deus dá dinheiro pra todo mundo? Yes or no? Sim ou não? No. Does he make Não. everyone rich? Ele faz todo mundo rico? Does he make everyone have 100% of health? Ele faz todo mundo ser 100% saudável? Does he make everyone intelligent? Ele faz todo mundo inteligente? Unfortunately not. Infelizmente. Some people could work on that. Algumas pessoas podiam trabalhar um pouquinho mais But nisso. there's one thing the Bible says that we can ask and he's going to Mas give se it. tem algo que a Bíblia nos diz que assim, se a gente pedir, ele vai nos dar. It's wisdom. É sabedoria. He gives it generously. Ele dá He fills our lives with generosamente. Ele wisdom. preenche a nossa vida com sabedoria. There is no test. Não tem teste. He's not going to say you have to be fasting for 2 Ele weeks não vai until you falar, get você tem que wisdom. estar jejuando 2 semanas You para você have to be conseguir a a Christian sabedoria. for at least 2 years. Você precisa ser crente no mínimo 2 He anos. says you don't have wisdom. Ele fala, você não tem sabedoria? Ask God. Peça ao Do you want to see Senhor. this life through God's Você quer eyes? ver essa vida de acordo com os olhos do Ask him Senhor? to give you wisdom Peça a Ele para te dar so that you sabedoria. can discern people. Para que você possa discernir as pessoas. Many times, this has happened to us quite a few times. Isso aconteceu com a gente algumas Somebody vezes. comes to us and they say, Pastor, you have to meet this person. Alguém vira pra gente e fala assim, pastor, você precisa conhecer You're essa gonna pessoa. love this Você vai person. amar essa They pessoa. are so fun. Eles são muito divertidos. And then we meet the E a person, gente conhece a pessoa. and because of godly wisdom, E por causa da sabedoria we do Senhor, can see right through the appearance of the a gente person. consegue ver através da aparência daquela And pessoa. we say, we have to warn that other E a person. gente fala, a gente precisa avisar That essa person is not pessoa. as good as this Essa person is pessoa não é thinking. boa quanto a pessoa That tá person achando. may put on the outward Essa pessoa pode appearance. até colocar a But aparência. you know how we can discern? Mas você sabe como a
gente pode discernir? Godly wisdom. A sabedoria do Senhor. Intelligence does not help us with that. Inteligência não nos ajuda com isso. Sometimes the person may be a super Christian. Às vezes a pessoa pode parecer super I crente. play on the worship team. Eu toco no I'm louvor. not talking about anyone Eu não tô here. falando de ninguém aqui. I play on the worship team. Eu toco no I louvor. take pictures. Eu tiro I help. fotos, eu ajudo. I preach. I do Eu this and that. prego, eu faço tudo isso. And it may fool a lot of people. E pode enganar muitas pessoas. But if we have godly wisdom, Mas se a gente não tem a we sabedoria do are Senhor. not. But if we have godly Mas wisdom, se a gente tem a sabedoria we do are Senhor, not gonna be fooled. nós não vamos ser It's enganados. the wisdom for when a situation shows up, A sabedoria é necessária para quando uma situação acontece. and then we have to decide which way I'm going. E a gente precisa discernir para qual caminho eu vou. Sometimes the door looks beautiful Às to vezes us, a porta parece maravilhosa para but God nós. says, go to the ugly one because up ahead is better. Mas Deus fala, vai para a porta feia agora, porque a porta melhor vai chegar. But we can only know that Mas a gente só pode saber if disso we have godly se a wisdom. gente tem a sabedoria do And Senhor. that is why it's more valuable than gold. E é por isso que é mais valioso que o ouro. Because gold does not know the future. Porque ouro não sabe do futuro. God knows the future. Deus sabe do futuro. Gold does not know what is better for Ouro us. não sabe o que é melhor pra gente. We don't know what is better for Nós não us. sabemos o que é melhor pra When gente. we have godly wisdom, Mas nós temos sabedoria do we are Senhor. putting our trust Quando nós temos a sabedoria do Senhor, a gente coloca a nossa in confiança the one who knows the past, naquele que sabe o nosso the passado, o present, the presente, future, o nosso the futuro. ones who knows the hearts of everyone Aquele que around conhece us. todos os corações que Many estão times aqui. we're trying to figure out which door is better. Muitas vezes a gente se pergunta, tenta entender qual é a porta que é Which melhor. way should I go? Qual lugar que eu devo ir, qual caminho que eu And do devo you know ir. why it's so difficult E for você us? sabe por que é tão difícil pra nós? Because we don't know the future. Porque a gente não sabe o futuro. We don't know what's going to A happen. gente não sabe o que vai But when we acontecer. have godly wisdom, Mas quando nós temos a God sabedoria knows de the Deus, future. Deus sabe He o futuro. knows what is going to Ele happen. sabe o que vai He knows acontecer. what is best for Ele sabe o que é us. melhor pra nós. And that is why we can ask him, Lord, open our eyes. E é por isso que a gente pode pedir, Senhor, abre os Lord, meus give us olhos. wisdom. Senhor, nos dá sabedoria. So Solomon asked the Lord for wisdom E because he knew Salomão pede ao Senhor sabedoria porque ele sabia that in order to be a good ruler, que para ele poder ser um bom governante, it was not just about money. não era só sobre It dinheiro. was not just about carrying David's name. Não era só sobre ter o nome do filho de Davi. He would need God's wisdom. Ele precisaria da In sabedoria order de for him Deus. to be a good king, Para ele poder ser um bom rei, he would need to see things as God ele would. precisaria ver através com os olhos de Deus. So Solomon asked God for this simple thing, Então wisdom. Salomão pede isso que é simples, And the sabedoria. Bible says in 1 Kings chapter 3 E that the Lord was pleased that Solomon had asked E for a Bíblia this. diz em 1 Reis, capítulo 3, o pedido que Salomão fez agradou ao The Senhor. Lord was pleased that O Solomon had Senhor asked se for this. agradou do pedido de And when I Salomão. read this, it makes me wonder, E quando eu leio isso, me faz pensar: is God pleased with my prayers? será que o Senhor se agrada das minhas orações? Because I know we pray a lot, all of Porque eu us. sei que a gente ora muito, todos nós aqui. But is he pleased with our prayers? Mas será que ele se agrada das nossas orações? There is a right or wrong thing to ask. Tem sim um There jeito is a certo right e and a wrong errado way de of pedir. approaching God. Existe sim um jeito certo ou errado de se aproximar, de se What do colocar our diante do prayers say Senhor. about O us? que as nossas orações falam sobre What nós? have we been asking O before que the a gente Lord? tem pedido ao Senhor? Is it just for things? A gente só tem pedido por coisas? Is it just for God bless me, God bless A me, gente só God tem bless me? pedido, Senhor, me abençoa nisso, me abençoa nisso, me When we abençoa. come to God's presence, is it just to complain? Quando a gente vem à presença do Senhor, é só para reclamar? Understand something. Entenda algo. It's not about we cannot complain to Não God. é que a gente não possa reclamar ao Senhor. Of course, when we're going through a struggle, we É present claro it que to quando a God. gente passa uma dificuldade, a gente apresenta ao When we are Senhor. going through a moment of need, Quando- we present our needs to Quando a gente God. passa por um momento de necessidade, a gente apresenta a nossa But necessidade ao Senhor. sometimes our prayers are just, God, give me this, God, Mas give me muitas vezes as that. nossas orações são só: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. God, I'm unhappy. Senhor, eu estou infeliz. God, this doesn't work in my Senhor, life. isso não está funcionando na God, minha I'm vida. this, God, I'm that. Senhor, eu sou isso, eu sou God, you aquilo. don't do this, you don't do Senhor, that. o Senhor não faz isso, o Senhor não faz aquilo. Is God pleased with our prayers? Será que o Senhor se agrada das nossas orações? When David, he would write the Psalms and his prayers, Quando Davi ele escreve em Salmos as suas orações, he would always, sometimes he would start kind of desperate. às vezes a gente vê que ele começa desesperado. He's like, Lord, everybody's coming after me. Senhor, tá todo mundo atrás de mim. God, why are you allowing this to Senhor, por que o Senhor happen? está permitindo isso acontecer? God, I'm innocent. Senhor, eu sou inocente. But then in the end, he would always say, Mas aí no final ele sempre but fala: my trust is in you. mas a minha confiança está em Ti. Lord, but I believe that you are the one Senhor, who mas eu saves creio que o me. Senhor é aquele que me salva. What about our prayers? E sobre as nossas Are they orações? prayers that God is pleased with? São orações que agradam ao Senhor? There is a way for us to please God with our Tem uma prayers. forma da gente agradar ao Senhor com as nossas James orações. says, you desire, but you do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. And when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend what you get on your pleasures. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. You ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. Pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos seus próprios
prazeres. Are you desiring many things in your life, Você está desejando muitas coisas na sua vida, but you're not seeing them? mas você não está vendo elas. Start asking for the right things. Comece a pedir pelas coisas certas. That's literally what James is saying. Que é exatamente o que o Tiago está falando aqui. He's saying you are asking, Você está pedindo, but you're not receiving mas você não está recebendo. because you ask with the wrong Porque você está motives. pedindo com as intenções erradas. So how can we learn to ask God correctly? Então, como é que a gente pode aprender a pedir ao Senhor de forma certa? By asking for wisdom. Pedindo sabedoria. Lord, give me the wisdom Senhor, to know what to Me dá ask. sabedoria para saber o que pedir. We have to stop and think, why am I asking for these things? Pô, a gente precisa começar a pensar, por que eu estou What are pedindo the por essas reasons coisas? behind my Quais são as requests? razões por trás dos meus pedidos? Are we asking for this one thing because we think that is what's going to make us happy? Eu estou pedindo essa coisa porque eu tenho certeza que é isso que eu preciso para ser feliz? Maybe God is not going to give it to us Talvez Deus não esteja nos in dando order to show us that He's the one who para makes us mostrar que happy. Ele é aquele que nos faz feliz. We have to learn to align our desires, A gente precisa aprender a alinhar os nossos to desejos, align our petitions alinhar as nossas petições to God's will, à vontade do to Senhor, God's purposes. ao And propósito the do only Senhor. way we can see that E in a our única forma que a lives gente pode ver isso na nossa vida is through wisdom. é através da sabedoria. If we don't have the wisdom that comes from God, Se a gente não tem a sabedoria que vem de we Deus, keep on banging our heads at the door. a gente vai continuar batendo na porta. And we're going to keep on E asking, a gente vai continuar keep pedindo, on asking. pedindo. And God is going to be saying, E Deus vai estar dizendo, you're still not asking for the você right ainda não thing. está pedindo pelas coisas certas. I'm going to wait until you start Eu vou asking for the esperar right até você things. começar a pedir pelas coisas And the most certas. important one, E o mais importante it's God's presence é a for us. presença do Senhor A para wise nós. person Uma pessoa sábia understand that possessions, entende que ter As coisas, possessões, as coisas possessões, materiais, as coisas they materiais, come and they go. elas vêm e elas vão. One day you have money, Um dia você tem dinheiro, another day you don't. outro dia não. One day you have health, Um dia você tem saúde, another day you don't. outro dia não. Even for parents, Até para os pais. one day your kids are home. Um dia seus filhos estão em casa. In a few years, they're not going to be Daqui a home alguns anymore. anos eles não vão estar And we mais em always say casa. this at couples E a gente nights. sempre fala isso nas reuniões de casais. But in the end, all that will matter Mas no final, o que mais importa is what we've done for God. é o que a gente fez pro Senhor. Is how was our relationship with É God? como foi o nosso relacionamento com Deus. Can we imagine getting to the end of our lives Você consegue imaginar você chegar no fim das and nossas realizing vidas that we have wasted our e a prayers? gente perceber que a gente gastou as nossas orações? They were foolish. Elas foram We bobas. asked and asked for things that Pedimos didn't really have any meaning. pedimos coisas que não tinham nenhum And significado. the most important things E as coisas mais importantes, we left behind. a gente deixou pra trás. We didn't ask for his God A for his gente não pediu presence. pela presença do Senhor. We didn't ask for his peace. A gente não pediu pela We paz do didn't ask Senhor. for his A gente não wisdom. pediu pela sabedoria de Deus. We were so worried about problems A gente ficou tão preocupado com os problemas that we forgot to go to the one who solves que a gente problems. esqueceu de ir para aquele que We resolve os nossos focused so problemas. much on the solution A gente foca tanto na solução that we forgot about the one who can provide the que a gente solution. esqueceu daquele que provê a solução. So for us to finish our message Então, series para a of gente courageous poder prayers, terminar a nossa série de mensagens de orações corajosas, may we pray for the most valuable thing we can have in this life, que a gente possa orar para aquilo que a gente tem de mais valioso nessa vida, wisdom. que é a sabedoria do Senhor. Without it, Sem, you can have health você pode ter saúde and it's not going to be enough. e não vai ser o You suficiente. can have money, Você pode ter dinheiro, it's not going to be enough. não vai ser o You may have a suficiente. lot of people around Você you. pode ter várias pessoas à sua It's volta, not gonna be enough. não vai ser o It suficiente. doesn't bring peace. Não traz It paz, doesn't bring fulfillment. não traz It preenchimento, doesn't draw us close to God. não nos faz mais perto But do when we Senhor. have wisdom, Mas quando a gente tem sabedoria, that is understanding that comes from Him. que é entender o que vem do Seeing Senhor, life through His que era eyes. ver a vida através Knowing dos how olhos de to deal Deus, with people. é a gente saber lidar com as pessoas, Knowing how to deal with saber ourselves. como lidar com nós mesmos, Knowing how to deal in our relationship with God. saber como lidar no nosso relacionamento com o When we Senhor. acquire and we ask for this wisdom, Quando a gente tem, a gente pede sabedoria, then we live this full aí life. sim nós vamos viver essa Then we vida com experience plenitude, this peace that God can provide experimentar us. essa paz que o Senhor pode nos So dar. if you want to Então, ask se você God quer this morning for pedir ao this Senhor peace, nessa manhã pela sua paz, I want to invite you to stand pela up sua sabedoria, eu so quero we convidar can você a ficar de pray pé, together. para que a gente possa orar juntos. And it's a very simple prayer. E é uma oração simples, Just as James writes, assim como o Tiago escreve. if you lack wisdom, Se você não tem sabedoria, ask God. peça ao Senhor. And that's exactly what we're going to do E é together. exatamente o que nós vamos fazer aqui juntos. Maybe you find yourself in many moments with lack of peace. Talvez você se encontre em muitos momentos com falta de paz. Maybe you find yourself in a lot of, quarrels. E talvez em muitos momentos Intrigas. com intrigas. Maybe you find yourself in a lot of conflict Com in your life. diversos conflitos na sua vida. You're always in conflict with other people. Você está sempre em conflito com as pessoas. You always notice that the doors don't open. Você sempre percebe que as portas não You abrem. notice that you lack wisdom. Você percebe que você não tem This sabedoria. is the moment to say, Lord, Esses são os momentos de dizer, Senhor, I don't have it, Senhor, eu não tenho, but I want it. mas eu quero. And as we ask, E quando a gente pedir, ask with confidence. peça com Because confiança. James, right after he says Porque this, Tiago, depois que ele fala tudo isso, he says,
ask knowing that he can do Ele it. fala, peça sabendo que ele Don't possa be fazer. double-minded. Não duvide. Believe that God can do Creia que o it. Senhor pode fazer. Solomon, he was not perfect. Salomão, ele não era perfeito. And his story is a whole warning for us. E a história dele é um grande aviso para nós. Because God gives Solomon Porque wisdom. Deus deu a Salomão sabedoria. But it was up to Solomon to apply it to his life. Mas dependia de Salomão aplicar isso na vida And dele. he didn't do E it. ele não fez. So as we ask God, Então, ao pedir ao Senhor, we ask, Lord, give me a wisdom. gente pede, Senhor, me dá But sabedoria. also give me the strength to apply Mas, it. Senhor, me dá também a força para eu aplicar. To use wisdom in my Para life. que eu possa usar a sua sabedoria na minha Because we vida. may make several courageous Porque a gente prayers. pode fazer várias orações God corajosas. can give us many things. Deus pode nos dar muitas But then it's coisas. up to us. Mas aí Depende de depende de nós. For us nós. to use them properly. A gente usar ela de For forma us to do correta. good use Para a gente fazer um bom of the uso wisdom that God da gives us. sabedoria que o Senhor nos dá. More than making prayers that are Mais do que courageous, fazer orações corajosas. may we ask God to help Que a gente us. possa ajudar, a gente possa pedir a ajuda do Senhor. Father, we're here in your presence in this moment. Senhor, estamos aqui na tua presença nessa manhã. With the assurance that you hear us. Com a certeza, Senhor, que o Senhor nos escuta. Lord, over the past 5 weeks, E durante essas 5 semanas, we talked about so many different prayers. nós falamos sobre orações muito diferentes. Each one teaches us something about our relationship with E you. cada uma delas nos ensina algo do nosso relacionamento com o Senhor. And as we reach the end of this message E a gente series, chegar no final dessa série de we mensagens, come to you asking for wisdom. a gente vem ao Senhor a pedir por sabedoria. Lord, we want to see life through your eyes. Nós queremos ver a vida através dos seus olhos. God, we come to you just like Solomon did, Nós viemos a Ti assim como Salomão veio, recognizing that we are little kids. reconhecendo, Senhor, que somos só crianças, somos Recognizing, jovens. Lord, that we don't know what's best. Reconhecemos que nós não sabemos o que é melhor, That we are not able enough. que nós não somos capazes o suficiente, That we are not the best ones on the face of the earth. que não somos os melhores do That we are not mundo, the smartest. que não somos os mais That we are not the most espertos, important. que não somos os mais But we come importantes, to you mas nós viemos a Ti, Because your Senhor. word says that we can approach your throne with Porque a Tua confidence. palavra diz que nós podemos se aproximar do trono da graça com confiança. And we come to you asking you, E Lord, nós viemos a Ti pedindo, give us Senhor, wisdom, nos God. dá sabedoria, Lord, Senhor. we don't know what is best. Senhor, nós não sabemos o que é melhor. We don't know the future. Nós não conhecemos o nosso But you futuro, do, God. mas o Senhor Lord, conhece. you are the one who searches our O hearts. Senhor é aquele que sonda os nossos You are the one who corações. searches our O intentions. Senhor é aquele que sonda as nossas intenções. So we ask you, Lord, help us to be more wise. Então, Senhor, nós pedimos, nos ajuda a sermos mais sábios. Help us to be more wise in our relationships with those around Nos us. ajuda a sermos sábios nos nossos relacionamentos. Help us to be able to hold back our tongues. Nos ajuda, Senhor, a segurar a nossa língua. Help us to know what to say and when to say Nos ajuda a it. saber quando falar e como falar. Help us, Lord, to be able to walk in and out of places Nos ajuda, Senhor, a entrar e sair dos lugares. so that we may always be welcome back, Lord. Para que a gente possa sempre, Senhor, ser bem-vindo, May Senhor. people look at us and know that we are wise. Para que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver que nós somos Wise sábios. in our dealings with other people. Sábios, Senhor, em como nós lidamos com as pessoas. Wise in our dealings at work. Sábios em como nós lidamos com o nosso Lord, trabalho. so many times we lose opportunities. Muitas vezes, Senhor, nós perdemos We oportunidades. miss out on things that you have for us A gente perde coisas que o Senhor preparou para because we are nós. not wise enough to deal with them. Porque a gente não é sábio o suficiente para lidar com elas. Help us, God, to see this O life Senhor nos ajuda a ver essa vida the way you see it. da forma que o Senhor vê. Create in us, Lord, a heart Cria em nós, Senhor, um coração that is wise, que é that sábio. is full of Um understanding, coração que é cheio de, Senhor, de but entendimento. also with the disposition to act upon this knowledge. Mas também que tenha disposição, Senhor, para usar o conhecimento. Help us, God, to have this life that is peaceful. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida que é Help us to pacífica. promote peace, Nos Lord. ajuda a promover a Help us paz. to be the type of people Nos ajuda a sermos o tipo de pessoa that are known for being peaceful, que é conhecida por ser that are known pacífica, for being wise in que the é conhecida words, por ser sábia em suas palavras, known in the way that they act with que é one conhecida por another. ser sábia na forma que age com os outros. Because we want to experience everything you have for us Porque a in gente this quer life, experimentar God. tudo que o Senhor tem para nós nessa And we vida, know Senhor. that your will for us is wisdom. E a gente sabe que a sua vontade para nós é a And sabedoria. as your word says, Lord, E assim como a tua palavra diz, we know that you give it generously. nós sabemos que o Senhor dá de forma So fill generosa. our lives with your Então, wisdom, Senhor, Lord. preenche as nossas vidas Lord, da tua transform sabedoria. our lives as we draw Transforma closer as to nossas you. vidas, Senhor Deus. Through this wisdom, may we get to know you more. Que através dessa tua sabedoria nós possamos te Through this conhecer melhor. wisdom, may nothing take us away from you, Senhor, que nada nos tire de from perto the de sound ti. doctrine, Que nada nos leve para longe da sã doutrina. that nothing takes us away, Lord, from your presence, Que nada God. nos tire da tua presença, Lord, Senhor. that by acquiring this wisdom that you have for Que ao us, ter essa sabedoria que o Senhor tem para nós, may you draw
us closer and closer to Que a you. gente se aproxime cada vez mais do Senhor. And as we continue to develop this E life a of gente prayer, continuar, Senhor, sempre com essa vida de oração. and as we continue to have a life of courageous E ao prayers, continuarmos, temos essa vida de orações corajosas. help us, Lord, Nos ajuda, to Senhor, make prayers that please you. a fazermos orações que te agradem. Lord, we want you to hear our prayers A gente quer que o Senhor escute as nossas and be orações. pleased with us. E que o Senhor se agrade That you may be delas. pleased when we pour out our souls. Que o Senhor se agrade quando a gente derrama a nossa alma. That you may be pleased with the things we ask Que o for. Senhor se agrade das coisas que nós That you may pedimos. be pleased when we come to you crying. Que o Senhor se agrade quando a gente vem para o Senhor When we come chorando. to you and we are sad. Quando a gente vem para When o we Senhor, come estamos to you and we are tristes. angry. Estamos, Senhor, com Lord, raiva. help us to make prayers that are pleasing Senhor, to nos you. ajuda a fazer orações que são agradáveis a Ti. Because once again we declare Porque mais uma vez nós declaramos that we know in whom we trust. que nós sabemos em That quem nós we know confiamos. that you hear our prayers. Que nós sabemos que o Senhor And that escuta as you are nossas faithful orações. and just E que o Senhor é fiel e justo to give the desires of our para, hearts, Senhor, Lord. também conceder os desejos dos nossos Lord, that corações. after these 5 weeks, Depois dessas 5 may semanas, we truly develop a life of courageous que a prayers. gente realmente tenha uma vida, Senhor, de To orações come into your corajosas. presence with De vir à boldness. sua presença com To coragem. come into your presence with Mas de gratitude. vir à sua presença com gratidão. So as we've talked about these past weeks, E Lord, como falamos ao longo dessas 5 semanas, Senhor, may we present to you the plans of our lives. que a gente presente a Ti os planos das nossas May you be the vidas. one guiding Que o us. Senhor seja aquele que nos guie. May we learn to pour out our souls before Que a you, gente aprenda a derramar as nossas almas diante de Ti. knowing that you have compassion for Sabendo us. que o Senhor tem compaixão por nós. May we come into your presence making bold Que a requests, gente venha à Tua presença e a gente faça, assim, Senhor, pedidos knowing that you are the corajosos. God like Jabez knew. Sabendo que o Senhor, assim como Joás sabia, Jabez Jabez sabia. sabia. You are the God who is powerful. O Senhor é aquele que é poderoso. And as we learned last week from E David, assim como aprendemos semana passada com Davi, that we may have the courage to ask for a new heart, que a gente tenha coragem de pedir por um a novo coração. spirit that is steadfast. Um espírito que é estável. But that all of this, Mas diante de tudo isso, may it all be tied with your wisdom. que tudo isso, Senhor, The tenha a wisdom sua to sabedoria. know what to ask, A sabedoria é when saber o to que ask, pedir, como pedir. and how to ask. E como Thank you, pedir. God, because we know that prayer transforms our lives. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a oração So transforma help as us, Lord, nossas to have a vidas. life of intentional prayer, Então nos ajuda a ter uma vida de orações a intencionais. life of courageous prayers. Vida de orações And corajosas. as we make them, E assim como quando a we gente ask you, fizer, God, transform our nós lives. pedimos para que o Senhor transforme as nossas May we vidas. live things with you Que a gente viva, Senhor, coisas that we have contigo. never lived Que a before. gente nunca viveu antes. Bless, Lord, the week that we have Senhor, ahead of us. abençoa essa semana, Senhor, que está à nossa May frente. each day we make a different Que a courageous cada dia prayer, a gente faça uma oração corajosa. knowing that you hear us Sabendo que o Senhor nos and that your escuta. desire is to E bless us, sabendo que o God. desejo do seu coração Lord, é bless realmente nos our abençoar. fellowship, bless Abençoa a our nossa church. comunhão, abençoa a nossa igreja. May we have experiences with you. Que a gente tenha experiências contigo. Is what we ask you É o que in nós te pedimos, Jesus' Senhor. name. Em nome de Jesus. And may the love of God, our E que o Father, amor de Deus o Pai and the grace of His Son Jesus e a graça do Christ, seu Filho Jesus Cristo. and the fellowship